algumas questões básicas para a gente poder entender o código que a gente vai estar usando para construir esses modelos. E que é um projeto de machine learning também, né? Você tem quase que uma. Não quero falar receita, para parecer que é uma coisa simples, mas tem todas umas etapas bem definidas que todo projeto tem que ter. Então, primeiro, né, o porquê que aprender Python? É uma linguagem como qualquer outra de programação, tem seus prós e contras, mas por questões de acontecimentos na década de 2000 ali, ela começou a ser usada muito no mundo de dados e no mundo de análise estatísticas, que era o começo, parte de machine learning, e por algumas ferramentas que surgiram, que foram criadas em cima do Python, para a parte de processamento de dados e outro para a parte de machine learning, modelos estatísticos, fez ela ser uma linguagem muito fácil de trabalhar nessa indústria e explodir seu uso. Quando eu comecei na indústria em 2016, 2017, falava muito ainda de, você tem que saber um pouco de Scala, tem que saber um pouco de R, tem que saber às vezes Java, porque muitas tecnologias do mundo de dados são feitas com Java ou Scala, que tem, que é feito em cima do Java, assim, da JVM, que é o ambiente do Java. E era muito ruim no começo. Eu ficava fazendo curso de R, sendo que eu podia estar me aprofundando ainda mais em machine learning ou em termos estatísticos, ficava aprendendo a programar R, achando que em algum momento a indústria ia me cobrar se eu sabia ou não R. E aí, acho que principalmente nessa década que a gente está vivendo, né, depois de 2000, aí o Python se consolidou de vez. Realmente, por exemplo, R ficou muito nicho. Scala já praticamente não é mais usado. Assim, quem vê isso falar, não, é usado em vários lugares, é usado no Twitter, por exemplo, no X, né, na rede social, é muito usado, mas assim, o Python dominou. E eu acho que para a indústria foi muito bom essa consolidação. E outro ponto bacana é que quem usa Python geralmente é uma pessoa mais legal. Quem usa, por exemplo, C++, Rust, são linguagens tecnicamente muito mais difíceis de aprender e com resultados incríveis, são pessoas menos acolhedoras, pessoas mais elitistas ali, né? Em questões técnicas, em questão intelectual. Quem usa Python geralmente tem um perfil que quer resolver o problema, não está apaixonado pela tecnologia ou quer entrar em detalhes ali que pouco importa para o negócio. São pessoas que querem fazer assim, como é que eu posso fazer uma coisa o mais rápido, o mais simples possível, que vai gerar valor? Então, acho que Python tem esse perfil e é uma comunidade incrível, assim, que sempre sai coisas novas que são úteis no dia a dia. E é esse que mostra também o poder do Python, a flexibilidade dele. Então, eu queria comentar, tem várias linguagens que, por exemplo, desenvolvimento web. Python não é a melhor, não é a mais otimizada, questão de performance, não vai ser o site mais rápido do mundo, mas vai ser um site muito bom a ponto de você, às vezes, ganhar muito dinheiro com isso, e ninguém sabe o que por trás é Python, que seu site é milissegundos mais devagar do que outro mega otimizado. Então, mas ele é altamente escalável. O Instagram por trás é usando Python, boa parte dos processos. Vários outros projetos enormes, Dropbox, Pinterest, é tudo com Python. Então, às vezes vão ler, Python é lento? Sim e não. Ele é lento em alguns casos, mas se você souber usar ele direito e aproveitando outras tecnologias junto com ele é tão rápido quanto várias outras tecnologias e famoso rápido o suficiente para usar em qualquer cenário. E aí a gente consegue usar Python para programar circuitos, Raspberry Pi, não sei se já viu aqui, é um circuito. Dá para usar para fazer sites, back-end com Django, Fast API, que é um que domina a indústria. Aprendizado de máquina, que a gente vai estar vendo aqui, questões de matemática, bem antes não de existir, né? Mas a gente está falando bastante de machine learning, de IA, já era usado para áreas puramente de matemática, de simulação dentro da engenharia tem pego um espaço muito grande do que era MATLAB. Então, assim, Python tem dominado e o futuro não poderia ser melhor do Python. E aqui, já no mundo de dados, aqui não tem que se preocupar com o que é cada caixinha dessa, mas mostra que, assim, com Python você pode se enfiar em tudo que é área dentro de dados que você vai ter
alguma ferramenta que vai te ajudar. Então, o Python ele é uma linguagem de programação, é basicamente um software para criar outros softwares, mas que a indústria de dados adotou como a principal linguagem. Então, vou dar um exemplo. Esse Polars aqui, que é o ursinho, uma das tecnologias que eu mais gosto. Por trás, ele usa Rust, que é uma linguagem de programação mais recente, assim, tudo que é feito com Rust é rápido, é impressionante, é muito otimizada essa linguagem, mas ele expõe uma interface em Python. Então, mesmo que por trás a tecnologia é uma, você vai estar interagindo com ela usando Python. Então, assim, eu não tive um caso em que eu não achei algo que eu quisesse usar no Python ou fazer com Python. Sempre tem alternativa. Então, por isso que é muito valioso para quem quer investir em programação aprender Python. Porque às vezes não vai ser a melhor linguagem para resolver os problemas, mas você vai conseguir resolver qualquer problema com ela. E o que não é verdade com outras linguagens, ou que você resolveria, daria muito mais trabalho para fazer. E o Lucas já vem comentando, que a gente traz aqui da comunidade, e assim, é uma comunidade muito boa, que compartilha muito conhecimento. E então, assim, quem tiver interesse em aprender mais sobre Python, eu só trago motivações porque é uma área que vai crescer ainda mais. E o ChatGPT sabe muito bem Python. Em outras linguagens de menor uso, por exemplo, Elixir, uma linguagem mais de nicho, uma linguagem brilhante, tem menos dados no mundo expostos de Elixir ou outras linguagens. Então, o ChatGPT vai dar uns tropeços maiores. Até comentando assim, pessoal, eu tô capacitando uma pessoa aqui do meu time, que ela saiu da área de BI ali, e ela é muito boa com a parte de data viz, de storytelling, de análise, que é a Gleice. E aí Uhum. eu tenho com ela toda semana ali um ponto, no final de semana, na sexta-feira a gente senta, tem um planinho de carreira com ela que a gente construiu. E quando ela começou a estudar Python, conversando com ela ontem, ela falou assim, Lucas, eu comecei querendo fazer tudo, porque é o que o André mostrou, dá para fazer muita coisa. Eu acho que esse é o erro das pessoas, porque quando eles começam a estudar Python, querem fazer tudo e não fazem nada. Então, falei, vamos focar aqui nas principais soluções, que é o que a gente vai mostrar para vocês, e até o que bate lá com o plano de carreira que eu montei para ela, que é, vamos falar de Pandas, que é um dos tópicos, vamos falar de NumPy, vamos falar de algumas ferramentas de visualização de dados, que é algo que você consegue fazer também nas de BI, mas foca no feijão com arroz. Depois que você tiver calejada, tiver boa nisso aqui, aí você pode ir lá aprender PySpark, aí depois você se encaixa um pouco mais com a parte de Scikit-learn, aí você começa a mergulhar em outros tópicos ali, em outras bibliotecas. Mas aprende o feijão com arroz, que é o que o André vai mostrar bastante para vocês aqui. E aí, para quem for assistir isso aqui depois, foque no feijão com arroz. Escolhe uma caixinha e comece a falar, fazer naquela caixinha. Não sai da engenharia e vai para a ciência de dados, para análise, daqui a pouco É. automação. Cara, que vocês vão se perder e não vai, no final não vai fazer nada, vai ficar perdido ali, beleza? Apesar dessa mesma linguagem, quando você muda esse contexto de fazer só, fazer um site, né, um sistema web, um e-commerce, fazer engenharia de dados, fazer ciência de dados, tem muita diferença em como você vai estar usando o Python. É praticamente universos totalmente diferentes em alguns casos e vai gerar frustração. Então é melhor você ter um foco e ir evoluindo nesse foco. E aqui, pessoal, a gente vai estar usando o Colab hoje. Alguém já usou o Colab? Sabe o que é? Eu já usei O... algumas vezes já. Ah, o Ah, curso que eu boa. faço da DNC, eles é full collab, basicamente. Ótimo. É uma ferramenta sensacional, né? Tem uma tecnologia chamada Notebooks, Jupyter Notebook, que, que lá atrás assim, a gente rodava localmente, somente localmente na nossa máquina. É essa forma que, ao invés de rodar o código ele inteiro toda vez, eu rodo ele em blocos e já vou vendo esse resultado. E a Google fez uma solução em nuvem desse notebook, com algumas melhorias próprias. E popularizou muito pela simplicidade do uso e por também eles oferecerem o uso de GPU e TPU por trás de forma gratuita durante algum tempo e de forma paga durante muito tempo. É uma ferramenta muito usada por pesquisadores. Eu usei bastante.
durante um bom tempo. Não sei se vocês conhecem, tem um site chamado Kaggle, que é de competição de ciência de dados. É um lugar bem legal para pegar base de dados, treinar, construir modelos. E antigamente, porque hoje o Kaggle tem notebooks próprios, era muito usado o Colab. Então, é uma ferramenta muito versátil e fica tudo salvo no seu Drive. Então, hoje a gente vai estar usando ela. Tem várias aqui vantagens de estar usando essa ferramenta. Para mim, a principal é que você não tem que instalar nada na sua máquina. Depois de um tempo, você se acostuma a instalar as coisas, mas, assim, mesmo depois de muito tempo na indústria, você vai instalar do zero algum pacote. Às vezes dá problema. Aí entra lá no Google, tenta entender o que que é. Hoje o ChatGPT, né, pergunta o que está acontecendo aqui. E então não tem que instalar nada, é muito bom. E assim, ele já vem com algumas bibliotecas instaladas. Então já está pronto para a gente usar pacotes de machine learning, de várias bibliotecas de Python de visualização, de tratamento de dados. E é muito fácil compartilhar. E eu vou estar compartilhando aqui o meu notebook com vocês e vocês vão ter acesso a ele. Então vamos lá. Antes de entrar nos conceitos básicos, eu quero garantir que todos vocês já vão conseguir ter acesso. Vocês chegaram a fazer o cadastro no. É basicamente ter uma conta do Google, né? No É Gmail. bem tranquilo. Não tem nada privado aqui, eu vou deixar ele público mesmo. Uau. E são dados usados na indústria mesmo para a parte de educação. E aí aqui, vou deixar o link aqui, para vocês poderem acessar. Obrigado. E provavelmente vocês vão ter aqui uma parte de poder salvar no drive de vocês. E nessa parte aqui também salvar uma cópia no Drive, que aí vocês vão poder alterar à vontade esse notebook, mas aí cada um tem a sua versão. E como é que funciona esse notebook? Ele é uma estrutura de células, que eu posso botar texto ou código, e executando bloco a bloco. E aí vira quase que um documento oficial, assim, um relatório. Já usei muito para apresentar para stakeholder de negócio. Porque você atrela todo o seu código e explicações num lugar só e deixa o resultado reproduzível. Uma das maiores dificuldades da indústria o Lucas teve um resultado. Aí eu vou gerar o resultado, ele me passa o código ali ou no Slack, no Teams, passa o arquivo. Aí eu rodo na minha máquina, dá um resultado diferente. Aí a gente não entende mais nada, qual que é o resultado certo. Então, esse notebook foi uma forma de aumentar a chance de você conseguir reproduzir o mesmo resultado que um outro pesquisador teve. E teve muito sucesso nisso. E aí, aqui, esse vai ser a nossa interface de trabalho hoje. Mas primeiro a gente vai olhar um pouco sobre Python. Então, aqui é todo o texto e posso ter um tamanho aqui enorme. Nesse formato eu vou aumentando a página conforme eu vou colocando mais informações. E aqui, para aprender Python, é um ambiente muito bom, porque você não tem que instalar nada. E quero fazer um código aqui. Eu vou fazer A igual a 10. Opa. Eu quero fazer A vezes 2. Então, aqui já deu 20. Então, aqui eu já tenho um ambiente Python totalmente funcional. E vocês vão ver que o que a gente vai aprender ver no PowerPoint, que vai ser bem rápido, que eu quero focar mais aqui na parte prática, vocês vão conseguir praticar tudo nesse ambiente. Beleza? Tranquilo. Conseguiram pegar esse notebook que eu mandei? Sim, tô com ele aqui. Boa. Eu Pan, joguei lá conseguiu? no. Aham, joguei no WhatsApp também ali pra ficar histórico. Perfeito, muito obrigado. Então vamos lá, conceitos básicos. Aqui, se aqui fosse uma aula pensando puramente em técnicas de programação, lógica de programação, a gente teria uma abordagem bem diferente para ensinar Python, ensinar outras ferramentas que a gente vai estar aprendendo hoje. Aqui vai ser uma introdução muito mais pragmática sobre como usar Python para análise de dados e construção de modelos de machine learning. Então, a gente deixa aquela parte de interagir com banco de dados, principalmente com SQL, e a gente ignora também tópicos mais avançados em lógica da programação,
que é quase que exercício de faculdade. Você tem uma pizzaria, tem entrando 10 pedidos, você tem estoque de tanto, aí você vai fazer bem faculdade essas coisas. Eu acho que tem seu valor, mas para aqui a gente quer mais aprender a processar esses dados e colocar isso no modelo. Então, a gente começa fazendo o quê? Variáveis. É o elemento mais básico. São essas estruturas que eu vou estar salvando informações. Posso estar salvando informação do tipo número, que nesse caso é um inteiro, nome ou altura, que é um número decimal, que eu tenho o famoso ponto e vírgula, né? No Python, eu não preciso definir se ele é inteiro, se é do tipo string, se é booleano. O próprio Python, ele interpreta, em tempo de execução, qual que é o formato desse arquivo. Então, nesse caso, era 10, era um inteiro, agora virou um texto e o Python aceita isso. Outras linguagens não aceitariam. Isso são prós e contras em relação a isso. Quem é de engenharia de software odeia isso, quem é do mundo de dados adora, porque a gente pode reutilizar a mesma variável ao longo do caminho. Aqui eu vou passando, mas no código a gente vai ver tudo isso aqui. E aí, aqui são alguns tipos tipos de dados comuns que a gente usa no dia a dia. Tem outros tipos também, mas a maioria, 80-20 do dia a dia, vai ser esse tipo aqui, de inteiro, float, que é o formato com tem ponto e vírgula, né, um número decimal, string, quando é texto, e booleano, quando é um valor binário. Então, 0, 1, true ou false. Sim ou não é texto, mas ele acaba tendo só dois valores, 1 ou 0, são estruturas que a gente vê bastante, principalmente em projetos de machine learning, como tem crédito ou não tem crédito, pertence a esse grupo ou não, então tem bastante variáveis desse tipo. E aqui a gente começa a entrar também em estruturas de dados. O que a gente vai mais estar usando no dia a dia é o Pandas, que ele vai facilitar a gente quase como uma estrutura de dados tabular, de linha e coluna. Aqui a gente vai passar rapidamente em alguns tipos de dados que existem para organizar vários dados. Então, aqui uma variável ela vai salvar um dado, né? Vai salvar 10, vai salvar olá. Aqui eu estou salvando uma lista e essa lista pode conter vários valores. E quando a gente pensa em software, em mundo de dados, a gente tem sempre lidando com muitas coisas ao mesmo tempo, nunca com uma coisa só. E então, assim, aqui são formas de organizar esses meus dados. Aqui é uma lista, aqui é uma tupla. Então, tem diferenças que, assim, tupla é muito mais raro de usar na prática. Então, assim, lista é o seu 95%. Lista é uma das estruturas mais poderosas. Listas e dicionário juntos é o famoso assim, você não precisa de mais nada, o que você precisar é exceção. E dicionário é uma forma mais estruturada, que eu vou ter um formato chave-valor. Eu tenho chave nome, chave idade e os respectivos valores. E aí, com isso, eu consigo ter uma organização maior do que se fosse somente lista. Alguém falou alguma coisa? Ou não? Ah, achei que tinha alguém falar, queria fazer uma pergunta. E aqui as condicionais. Aqui a gente pensa muito no SQL também, quem tinha where, probabilidade menor que 18, é a mesma lógica da condicional, aqueles mesmos operadores lógicos, a maioria também está no Python aqui, de fazer esses filtros. Então, um código, o que que ele é? Ele é um algoritmo. Ele é uma sequência de passos em que eu vou falando, faça isso, agora faça aquilo, agora se o resultado for esse, faz esse caminho, se o resultado for outro, faça esse outro caminho. Então, um código, quando a gente tenta ser bem simplista assim, ele é uma sequência de comandos lógicos. A diferença é que aqui a gente vai estar usando tudo isso para interagir com dados. E, que nem eu comentei, tudo em computação, até a indústria da computação foi avançando, porque a gente sempre queria tratar mais dados. E mais dados, a gente tem que ter formas de trabalhar de uma forma simples com muitos dados. Então, aquela lista de frutas que eu tinha lá, banana, maçã, abacaxi, eu não preciso ficar indo elemento a elemento no código, de forma explícita, para trabalhar com eles. Eu faço um loop. Então, eu tenho um laço de repetição, em que eu falo, percorre essa lista inteira, que é essa aqui, maçã, banana, laranja, e para cada elemento faz alguma ação. Nesse caso, é print fruta, só exibo
o nome da fruta. E a gente vai ver esses códigos aqui no Colab. Aqui é uma outra forma de fazer um loop, fazer um laço de repetição usando o while. Sugestão, nem se preocupem com ele por enquanto. Tudo que você faz com for, você faz com while e vice-versa. Mas o for é muito mais usado na prática e raramente você precisaria do while. Então aqui é só para mostrar que existe. E função é uma forma de você não duplicar código e também deixar seu código mais legível. Ao invés de eu ter que escrever todos os comandos todas as vezes, eu posso deixar um bloco de código e falar assim, sempre que eu chamar esse código, esse bloco, quase que o título desse bloco, você executa uma função específica. E a gente vai fazer isso no Colab agora. E depois a gente vai entrar na parte do Pandas, que é a principal ferramenta do Python para tratamento de dados. Então aqui, e até a ideia era fazer bem rapidinho aqui mesmo, é fazer alguns exemplos do que é Python, e aqui de novo. É um Python muito voltado para análise de dados e estruturas. Então, vamos ver, frutas. Eu tenho maçã, banana e abacaxi. Aqui eu já tenho uma estrutura de dados básica que chama listas. Então, se eu printar aqui frutas, eu tenho ela, e se eu printar o type, eu quero saber o tipo que é, tá vendo? Lista. Então, lista vai ser uma das estruturas mais comuns no dia a dia, que vocês vão estar usando. E, e aí eu posso fazer várias operações. Eu quero, por exemplo, andar elemento a elemento. For fruta em frutas. Aqui eu poderia botar qualquer nome. E eu quero pintar elemento a elemento. Mas quem olhar seu código não vai entender nada. E o código ele é muito mais lido do que escrito. Eu vou escrever uma vez, mas ele vai ser lido 10 vezes, 20 vezes. Então é sempre bom colocar nome de variáveis que sejam claros. Então, fruta é um elemento dentro da lista de frutas. E aqui eu printei a lista. Então, eu quero fazer agora algo mais próximo do nosso mundo, que a gente trabalha muito com números, então salários, né? Tem alguém que ganha 100, outro ganha 500, por exemplo. Aí eu posso começar a fazer mais operações, porque eles estão numa lista. Vamos trocar aqui primeiro. Então, eu tenho a lista de salários. Então, suponha que eu tenho um bônus anual. Então, é salário vezes 2. Beleza. Eu faço aqui, então, meu elemento a elemento. Então, isso aqui, o Python, o que que é? São comandos que eu envio para o computador para ele executar uma operação que eu tenho interesse. Tudo em programação aqui no mundo de dados, quase tudo se resume a isso. É eu ter uma estrutura de dados, aqui é salários, e eu realizar uma operação em cima disso. Aí eu consigo fazer análises básicas. Por exemplo, eu quero pegar o valor mínimo. Ah, não tem, confundir com pandas. Mas eu quero pegar o tamanho dessa lista de salários, para saber quantos clientes. Tem três. Então, o que é o chato de programação? É eu começar a saber todos esses comandos. Mas depois que eu sei esses comandos, eu uso esses comandos para qualquer problema que eu tenho. E alguém aqui, acho que o Nathan já usou Python, né? Pô, você já brincou com Python antes? Não, tô balançando a cabeça aqui, não sei se tá me vendo, mas não. Agora eu tô. É a minha E primeira vez aqui que eu tô olhando. então, assim, com Eu brinco de vez em JavaScript. quando. Eu Oi? brincava mais quando. Eu brinco de vez em quando, né? Eu brincava mais quando tinha mais tempo. E eu acho que assim, Python e JavaScript têm semelhanças, são linguagens que você não precisa estar compilando elas, você pode botar qualquer tipo de variável lá que ele aceita, são linguagens muito flexíveis. Então, acho que assim, por você já ter usado JavaScript no passado, você vai ter uma curva de aprendizagem menor, provavelmente. E então aqui a gente vai fazer uma função, por exemplo, def set bônus, ou seja, eu vou definir o bônus para cada um. E eu vou receber um elemento aqui, eu vou receber um salário.
E eu ponho condicionais. If salário menor que 500, eu faço um bônus proporcional a salário, né? Que é muito comum as empresas fazerem. Aqui já tem um autocomplete, ó. Mas não vou usar ele porque eu não gostei da sugestão. Então, eu vou retornar o salário vezes... Vai ter 20% de bônus para quem tem menos de R$ 500 de salário. Para quem tem menos de 1.000, eu vou dar 50%. Acima de Ô, 1.000, pode André, como falar. é que eu abro essa telinha aí? Eu clico em code aqui? Tá vendo qual? É, é code, né? Clica em code. Isso. Vou tentar copiar aqui para ver se eu sinto um pouco. Eu tô passando aqui, mas vai ter um playground ali daqui a pouco para vocês usarem. E aí retorna o salário vezes 2. Então, aqui na condicional, mesmo que entre um salário, por exemplo, 2.000, ele não vai cair nessa primeira condicional, não vai cair nessa segunda e vai cair nessa última. Se entrar, por exemplo, 300, ele já vai parar nessa condicional. Ele não vai nem para a próxima condicional. Por isso que eu posso estar usando desse formato. Então, vamos ver. Aqui eu tenho que ter minha lista de valores. Eu quero fazer o loop. Então, eu quero passar elemento a elemento e entender qual que seria o bônus. Provavelmente tem que faltar o print aqui. Então, beleza. O bônus. Ah, tá sem reais. O bônus para esse primeiro funcionário seria de R$ 120. Para o segundo, que é vezes 2, 2.000. E para o terceiro, R$ 750, que é 500 vezes 1,5, que dá 750. Vantagem do Python que eu gosto também, ele é bem legível. Acho que aí, por natureza, ele é mais legível que outras linguagens. Conseguiu rodar, Pan? Mas é sincero que eu fiquei com medo, porque ele começou a falar aqui que é de responsabilidade sua, que tinha que pedir permissão. Eu falei, vou parar de mexer que eu não quero zoar aí, não. Quer compartilhar a Roda. tela rapidinho? Ele apareceu para mim também aqui, essa mensagem, mas pode rodar. Pode É dar um porque ok. como é um notebook, um notebook que eu criei e ele virou público e você está copiando, ele fala assim, ó, qualquer coisa que você está aí não é nossa responsabilidade. É, tipo isso. Aí eu fiquei, É. ele tá fazendo ao vivo ali, eu vou zoar todo o bagulho, tá ligado? Não, porque é outro. Você fez uma cópia na sua. Ah, tá. Na minha máquina roda, então, tá bom. Você pode fazer o que você quiser aí que não vai impactar no dos outros. Tá, vou tentar aqui, então. É que eu preciso colar do teu. É muito parecido, é muito parecido com SQL, que eu tenho comandos que eu interagia com os dados. E aqui é uma sequência de comandos. Aqui também é uma sequência de comandos, mas são outros tipos de comandos. E o legal é que ele já traz uma indentação bonitinha, né? E isso é por causa do Python. Ah, olha aí, que legal. Ele é Outras uma honra, linguagens né? eu posso fazer tudo sem indentação, que ele aceitaria. Na minha época, no Notepad, Ah, o JavaScript, que você usa colchetes, colchetes não, chaves, desculpa, você não precisa de indentação. Aqui é melhorzinho. pegava aqueles códigos flat lá, pelo amor de Deus. É ponto ali, André? Ou é vírgula no 1.2 ali? Ponto. Obrigada. Para Joguei ser pro decimal monitor. nunca é vírgula, ele não entende vírgula, é sempre ponto. Beleza. Eu sou noob. Não, isso aí é prática. Você vê todos aqueles comandinhos ali que a gente viu com o pretende, eu usou aqui nesse exemplo. A diferença de um dicionário seria, vamos pegar funcionários.
Aí eu tenho um funcionário que eu posso botar. E eu poderia ter o salário aqui, eu vou botar R$ 1.000, por exemplo. Então, eu poderia ter essa estrutura. Eu tenho aqui André salário, eu quero falar assim, qual que é o salário desse funcionário? Eu consigo pegar pela chave, eu pego o valor. Como é que os dois se complementam? Eu posso ter uma lista, que é esse formato aqui de salários, de funcionários. Então, eu vou ter... Opa, na verdade, eu inverti. Eu tô com problema de sintaxe, meu Deus. Se quiser, vamos pegar sua tela aí que a gente já resolve isso. É um espaço aqui, desgraça. Cara, eu lembrei porque eu fui para projeto. Então, o Tá Lucas dando está erro. voando. Agora, eu tenho uma estrutura organizada, então eu consigo começar a fazer quase que cortes na minha estrutura de dados e pegar. Então, o zero, eu quero pegar o primeiro índice. Se eu pegar o segundo, aqui eu estou pegando o Lucas. O zero é o André, eu quero pegar o salário do André. Então, toda essa estrutura permite que a gente tenha uma forma organizada de estar manipulando dados em escala. Aqui estão poucos dados, mas pode ser uma lista de 10 milhões de elementos. E aí que começa a ficar beleza de usar Python e não botar no Excel, porque o Excel, acima de 1 milhão de linhas, 500 mil linhas, dependendo do seu arquivo, já pede arrego. É isso que essa é a parte que eu mais gosto do Python, assim, quando eu olho quando comparando com o SQL, que o SQL você joga lá no where, lá, pegando esse exemplo de bônus, por exemplo. Né? Quero Uhum. ver quem que são as pessoas que atingiram a meta. Você constrói isso dentro do SQL, só que olhando para o where. Aí, as pessoas que estão com um salário de tanto, pessoas que atingiram tais KPIs ali, vai ter essa bonificação. Dependendo, o SQL ele vai rodar rápido também, só que para ele fazer esse filtro, ele demora um pouco mais, diferente do Python. O Python, essa estrutura tende a performar um pouco melhor. E aí, uma coisa que no Python dá para fazer de forma mais fácil do que no SQL é que você consegue adicionar ali esse looping, né, que é o que o André mostrou ali no for. Você consegue adicionar essa beleza. As pessoas que atingiram 100% da meta, eu quero dar uma bonificação a mais. Eu quero dobrar. Adiciona isso na própria função, que é essa função do def ali que ele construiu de salários ou bonificação. Tem isso, né? A pessoa bateu um teto lá, algumas empresas dão um carro. Então vou dar um carro para o André aqui. No nosso caso, mas assim, acontece. E já no SQL você tem mais complexidade para criar isso. Você tem que fazer É, um pouco mais ali a lógica um pouco mais amarrada no where, ou às vezes até separar, a gente não falou disso, numa tabela temporária. Aí é um pouquinho mais chato para construir. é o famoso, até dá para fazer, mas dá muito mais trabalho. E com o Python é bem mais direto. Boa, Pan! Saiu o resultado certinho aqui, cuspiu o número. Eita. Onde eu vejo isso? Não, Embaixo aí não tá embaixo, aqui é a aparecendo. estrutura assim, de célula e resultado. Então, aqui embaixo vai ter algum número, algum texto. Só para saber se rodou certinho. Eu fiz só a primeira linha, não sei se faz sentido. Eu tô Quer compartilhar a perdendo. tela? Ah, que vergonha. Não faz isso comigo, não. Tá, vai. Não, pô, tem TQT. que. Tem Ou na que. Eu massa, fiz só pô. o primeiro, o def set bônus ali, salário. Boa. Eu acho que ele Ah, ainda não retorna, certo? sim, você tem que criar uma lista de valores, você tem que criar a lista de salários. Que é essa parte aqui que você tá mexendo, né? Na verdade, você tem que fazer isso aqui, ó. Salários igual É, a. eu perdi a cola. Desculpa. Imagina. Para você Eu- estar claro, a ideia de por que que o André está colocando ali numa lista 500, 1.000, 100 e está jogando para dentro de salário? Para você estar claro que o salário se torna uma variável e que ele pode chamar salário em Uhum. qualquer momento. Eu acho que essa é, assim, É, dentre as vantagens do Python, essa é a vantagem número 1 do Python. é.
pode condicionar várias informações dentro de uma variável muito pequena, qualquer nome ali, e você pode chamar essa variável em vários momentos do seu código. Que no SQL você não consegue fazer isso também. Você tem que ter uma indentação lá muito mais select, from, já tem um padrãozinho ali. O Python ele é um pouco mais aberto. E aí é um problema também. Porque eu pego o código aqui dos cientistas do time, que aí cada um faz de um jeito, aí vai virar uma problemática que você tem gente que importa a biblioteca de um lado, tem gente que pega a variável e joga do outro lado, aí você tem que ficar tentando entender ali como que surgiu aquela É. variável no meio do código. Perfeito, Lu. Então, assim, o notebook, o Colab é isso, é uma interface de desenvolvimento. E o Python você vai rodar comandos, geralmente, no nosso caso aqui de dados, em cima de uma estrutura de dados, que pode ser uma lista de valores, uma estrutura de dicionário, ou no caso que a gente vai ver agora, usando pandas, que é como se fosse um Excel ali dentro do Python, em que você tem estrutura de linhas e colunas, você pode falar, para essa linha faz isso, para essa coluna faz alguma outra coisa. E tudo isso que a gente chama data wrangling, é como se você estivesse no Excel, tira acento do nome da pessoa, tira espaço duplo aqui desse texto, a idade está lá 35.0, 36.0, tira esse ponto zero do campo idade. Tudo que você faria no Excel, com muito mais trabalho, ou às vezes menos trabalho, mas volume de dados menor, a gente vai fazer diretamente no Python. E é aí que nasce, quando pensa em RPA, geralmente é Python com pandas, porque a gente vai levar uma estrutura de dados, fazer alguma coisa nesse dado e salvar em algum lugar, enviar um e-mail, mas é a melhor ferramenta para trabalhar com dados. E aqui que a gente entra, justamente nessa parte, quero ver se a gente consegue dar uma corridinha para fazer o primeiro exemplo de machine learning, para se sair da aula e falar assim, hoje a gente rodou a gente criou um modelo de machine learning hoje, para vocês verem o quão mais simples é do que realmente pode parecer. Então, que nem eu comentei, o Pandas, né, é uma biblioteca em cima do Python, uma ferramenta para poder manipular dados. Então, sempre que você pensar em trabalhar com Pandas, pensa que você está trabalhando com Excel, é uma estrutura de linhas e colunas. E então, quero usar o loop, condicionais, tudo do Python, dá para usar aqui, porque por trás é Python. Então, essa é a beleza de estar usando Pandas, saber Python, é que você pega mais uma ferramenta dentro da sua caixinha de várias ferramentas que você vai ter. E é que nem eu comentei agora há pouco, muito foco que a gente vai ter aqui do Pandas é para transformação de dados. Dá para usar Pandas para muitos cenários, mas a gente vai focar muito nesses comandos que é o que eu nem comentei. Faça isso com esse dado, faça aquilo, remova esse dado, faça essa limpeza nesse dado, e não entrar em lógica de programação, que é o que geralmente cursos introdutórios fazem. Então, como eu comentei, uma estrutura de Panda, de data frame, que a gente chama no Pandas, é linhas e colunas. Então, eu vou ter um índice, cada linha tem um índice, e eu tenho as colunas. E os dados simplesmente são as informações dentro desse data frame. Aqui um exemplo já do Pandas e comandos para fazer alguma ação. Então, primeiro, eu vou ler meu conjunto de dados. É um arquivo CSV, que é o Comma Separate Values. Eu consigo pegar esse CSV e abrir no Excel, abrir em vários lugares. CSV é um dos formatos muito comuns na indústria, de salvar os dados, transferir entre pessoas, entre máquinas. E aqui eu já tenho minhas linhas, minhas colunas, e aí eu quero pegar, por exemplo, me dá a primeira linha, df.log0, que é o primeiro. Toda a primeira linha, primeiro elemento, começa em 0 no Python. Poucas linguagens começam no 1, a maioria no 0. Quero pegar o elemento no índice 2, né? Não é na linha 2. Linha 2 é essa aqui. É no índice 2. E a coluna listeners. Era para ser o número de pessoas que escutam, mas acho que faltou um 0 aqui. E me dá todos os elementos da coluna listeners. Então, são várias coisas que a gente poderia estar fazendo no Excel. Aqui, esse comando seria só eu clicar na célula mesmo. Esse aqui seria eu copiar a primeira célula, a linha inteira. Esse aqui seria copiar essa coluna listeners.
Então, tudo que eu faria na mão ou com aquelas formas do Excel, eu vou fazer puramente com Python, com esses comandos. E aqui a gente começa a trazer um exemplo de como é que eu crio essa estrutura de dados no Python. Eu poderia simplesmente ler um arquivo CSV, ler um arquivo Excel, conectar diretamente no banco de dados e puxar os dados usando SQL. É muito flexível. Aqui a gente vai estar criando dados falsos a partir de um dicionário. Então, pensa um Excel que eu tenho a coluna nome e a lista. Ana, Bruno, Carla, Daniel. Tem mais uma coluna, idade, que é realmente esse resultado aqui. Então, sempre que vocês estiverem usando pandas, imagina qual que seria o Excel análogo a eles, para você poder visualizar essa estrutura. E aí, para cada objetivo nosso, existe uma operação. Então, eu quero. É que esse aqui é um exemplo pequeno, a gente vai ter um exemplo maior daqui a pouco, já no nosso Colab. Eu não consigo ficar vendo todas as linhas o tempo todo, que no Excel já está mostrando todas as linhas. Eu tenho que ter formas mais eficientes. Então, eu quero ver as primeiras 5 linhas, df.head. Quero ver as últimas 5 linhas, df.tail. É sempre o meu data frame e uma ação que eu quero fazer. Info, que é uma informação sobre os tipos de dados, que a gente vai ver daqui a pouco. E describe, que aqui entra aquela aula de estatística com o Iago lá atrás. Então, aqui a gente já começa a ver que assim, é tudo estatística que a gente já está vendo. Pode falar, Natan. Opa, não sei se está falando aí, mas está no mudo. Tá no mudo. Ah, sim. Esqueci de desmutar. Dentro do Python também dá para trabalhar com mais de um, né, data frame ali, não dá? Dá para ter vários. Ah, beleza. Só Então, essa aqui a gente dúvida tem mesmo, o valeu. DF, é pd.dataframe dados. Aqui é um dataframe, como se fosse um Excel. Aí eu posso ter o DF2, DF3, DF4, pegar qualquer tipo de dados e fazer o que eu quiser. E aí aqui eu começo a fazer cortes no meu conjunto de dados. Eu quero pegar só a coluna nome. Eu quero só pegar as colunas nome e idade. Eu quero pegar a primeira linha. Lembra, a primeira linha é o elemento índice 0. Quero pegar as duas primeiras linhas. Então, eu tenho sempre comandos que vão fazer um recorte no dados e manipular os valores atuais. Quero fazer filtros. Então, me vê clientes com mais de 25 anos, clientes que a cidade é São Paulo, clientes que, aí combinando operadores lógicos, idade menor que 30 e a cidade de São Paulo. E o principal, que é o data wrangling, e transformações de dados e modificação, que é adicionei uma nova coluna de salários, ou quero para no índice 0, que às vezes eu sei que é o André ali, por exemplo, é o caso da Ana aqui, eu quero mudar o salário dela para 5.500, era 5.000 antes. Então, eu consigo pegar exatamente a nível de relação linha-coluna e me fazer uma modificação. Aqui, eu quero criar uma nova variável, que muitas vezes a idade sozinha é ruim de trabalhar. Se eu tenho lá uma base de clientes de 20 a 60 anos, eu não quero que o de 20, 21 e 22 anos sejam diferentes em termos de idade. Então, eu quero agrupar elas em uma categoria comum. Então, aqui eu estou categorizando as faixas de 0 até 25, até 40 até 100 anos. Então, eu consigo relacionar esses clientes numa categoria comum, que é a faixa etária. Então, assim, aqui é literalmente só o limite de opções. O que vai definir se eu vou criar faixa etária ou não? O contexto de negócio. E o modelo que eu quero fazer e o objetivo que eu quero trabalhar. Então, vai muito agora do analista de dados, do cientista, de entender o que faz sentido criar para fazer os gráficos, para fazer a apresentação para negócio, ou seja, para construir um modelo de machine learning. Não tem regra aqui, é muito mais arte do que ciência. E aí vai, assim, da prática, de vocês estarem testando, vendo assim, putz, campo idade, faz sentido eu fazer essa transformação. Vai muito da prática também, de sabendo quando usar cada caso. E Só aí, uma por fim... curiosidade, Oh, ô fala aí. Anderson, naquela parte ali da idade, eu vou dar um exemplo aqui prático que a gente começa
quando a gente está construindo um modelo, a gente fala muito de feature engineer, né? Que é a parte de. Às vezes eu tenho já aqueles dados dentro do meu dataset, beleza? Meu data frame aqui direto. Eu tenho idade. Só que a idade, ela vai ali, né? Tem que tomar uns cuidado que tem alguns bancos de dados que tem idade de 300 anos. A gente já pegou aqui também, 150 anos. E aí você tem que dar uma limpada nesse dado aí, tirar esses outliers. Mas, às vezes, o modelo, quando você quebra por categorias ali, ou você gera essas categorias que nem o André está mostrando ali na parte de baixo, que é jovem, adulto ou já idoso, os modelos de IA eles tendem a aprender mais fácil de que quando você só passa uma variável ali contínua, sabe? Então, tipo, de 0 a 100, vamos supor que a idade máxima aqui do dataset é 100 anos. Quando você passa por essa quebra, ou não só essa quebra de idade, poderia ser também por horário, o tempo de atendimento, né? Quando você pega o tempo de atendimento e não passa só a variável hora, que é uma variável mais abrangente e mais complexa ali para o modelo interpretar, e cria categorias como amarrada com sua regra de negócio, com até 2 minutos está dentro do atendimento esperado, até 10 minutos, ok ali, mas é um ponto de atenção. Passou de 10 minutos é um problema. Você passa essas variáveis para o modelo, fazendo esse processo, só essa manipulaçãozinha, o modelo tende a performar melhor. E aqui a gente está adiantando um pouquinho, então o André vai mostrar de Feature Engineer, mas é super importante esse pedaço aqui desses comandos, tá? É o Um dos simples mais aqui. importantes. Um exemplo de feature que a gente poderia criar aqui: um salário médio por faixa etária. Talvez essa informação já fosse muito mais valiosa em termos estatísticos, de análise para o negócio, do que só o salário sozinho ou só a idade sozinha. Eu juntando essas duas, uma idade média por faixa etária, às vezes vai fazer eu precificar melhor meu serviço. Às vezes eu vou entender, putz, tem aqui jovens de altíssima renda, que eu estou vendo que os jovens da minha base têm uma renda maior que a renda do brasileiro médio. Então eu posso dar mais crédito para essa galera, ou posso fazer alguma outra coisa, oferecer esse tipo de produto. Então são insights que vão nascendo a partir de análise de dados. E aí, por fim, aqui totalmente relacionado ao nosso treinamento de SQL, que é o Group By. Outro comando muito usado. É, hoje a gente vai estar trabalhando com um conjunto de dados simples de trabalhar, ele já está todo bonitinho. Na prática, é um caos. Se a gente vai receber a tabela de transações, ela não vai estar limpinha, não vai estar bonitinha para usar. O que que eu vou ter que fazer a agregação? Eu tenho que ter uma linha por cliente. Então, vou ter lá, o André tem 10 transações. Eu não posso pegar essas 10 transações e colocar fazer uma análise estatística, considerando as 10 como separadas. É do mesmo cliente, então eu tenho que agregar elas. Então, eu vou fazer um group by por cliente, por cidade, por alguma outra informação. Então, aqui é igualzinho que a gente viu no SQL. Faz um group by e faça uma média do campo idade, group by por cidade. Faz uma contagem do número de linhas por cidade. E aqui eu boto agregações gerais. Quero fazer a média da idade, o total de salário. Então, de novo, muito que análise de dados na prática, ciência de dados, é o que a gente viu em estatística aplicado na prática. É saber esses conceitos básicos de agregações. E aí, isso aqui foi um sofrimento que eu tive muito tempo na minha carreira. Quando é que eu uso Python, quando é que eu uso SQL. Eu sempre fui mais pró Python, acho mais fácil de pensar, acho mais legal codar. Hoje, eu prefiro SQL para usar no trabalho. Acho que assim, tudo que dá para resolver com SQL, eu prefiro. Mas eu vejo que assim, SQL, regrinha de bolso, é interação com banco de dados. Vou interagir com o banco de dados, usa SQL, evita usar diretamente o Python, faz direito essa parte, quero construir primeira tabela de dados ali vindo do banco de dados, prioriza o SQL e todo o restante Python. Quero vou fazer uma API, vou fazer um back-end, mas assim, a parte de transformação de dados, usa o Python porque vai ser mais fácil no dia a dia você estar usando. Inclusive, você vai usar em conjunto com SQL em muitos casos. Pode falar, Nathan. É, o que eu ia perguntar é, igual, eu mesmo não utilizo muito o Python no dia a dia, né? Eu utilizo mais
banco de dados, então acaba usando um pouco mais de SQL ali, né? Aham. Dentro da rotina assim, de um analista de dados, ele utiliza muito Python? Depende da empresa. Tem empresa que tem cultura de um analista de dados ser somente SQL. Vou dar um exemplo, um Fleury, o analista de dados, a maior parte dele no dia a dia é SQL, ali com DataVis, principalmente. Hum, Uma outra empresa que eu passei, todos os analistas de dados sabiam Python no dia a dia. Então, empresas tech, geralmente, mais modernas, os analistas também sabem Python, porque acaba sendo mais flexível para eles usarem no dia a dia. Então, é um analista de dados que faz outras atribuições, além de manipulação de dados e construção de visualização. Às vezes também fazem integração com a API, às vezes rodam modelos de machine learning. Está tão mais democrático hoje esses modelos. Quero fazer uma regressão linear, que é o que a gente vai ver hoje. Eu posso usar Excel, mas com um conjunto de dados maior, preciso usar Python. Então, as últimas duas empresas que eu passei, os analistas de dados usavam bastante Python no dia a dia, pela É uma, flexibilidade e por eles querem fazer análises mais complexas do que eles conseguiam fazer só com SQL. na Magalu a gente usava o SQL, o BigQuery, mas usava muito Python e especialmente o PySpark, porque a volumetria de Sim. dados era tão grande que o Python puro por si só não suportava a quantidade É. de dados. Aí o PySpark é mais uma tecnologia, é uma que eu comentei, né, que por trás é Java, Scala, mas você pode usar Python para processar dados aí quantidade massiva mesmo. A gente está falando de terabyte de dados, bilhões e bilhões de linhas, ou até trilhões. E, Mas acho e que aqui, ficou claro aí a pergunta. Obrigado. Mas eu não imagina, sabia que Natan, analista usava tanto Python assim. Mas interessante. uso. E acho que assim, as empresas cada vez mais estão querendo que o profissional saiba Python. Perfeito. Vocês querem dar 5 minutos ou vamos embora? Eu preciso ir só ali no banheiro e volto. Vamos lá, vamos dar 5 minutinhos então. Estamos dentro do tempo aqui, né? Eu acho que tá bem adiantado. Vamos 5 minutos, então. Vou encher Já a água volto aí. aqui também, já volto. Eu também. Rapidão. Valeu, pessoal. Até daqui a pouco.
Opa, e aí, Natan? E André, e posso fazer uma pergunta quando o pessoal volta? Claro, pô, vamos aproveitar aqui. É, na parte de extração de dados, o pessoal usa mais Python também? Ou não? Geralmente algum plugin. Ou algum Extração de conector, na dados, verdade. alguma parte específica ou geral? No geral, sem no dia a dia, né? Vamos dizer Depende assim ali. muito. Acho que assim, extração de dados não tem regra. Tem boas práticas, mas não tem regra. Então, Entendi. tem casos que realmente você conecta direto no banco e extrai com SQL. Aí, sem segredo. Mas quando a gente pensa em extração, hoje a gente não conecta no banco de produção diretamente. Raras vezes, a gente conecta ainda em alguns casos, mas é raro. Geralmente empresa menor ou quando está começando a área de dados. E geralmente o que a gente faz a gente faz um processo que pega os dados do ambiente de produção e coloca no ambiente analítico. Pode ser num data lake, pode ser num outro banco um outro banco. Eu tenho um Postgres lá em produção, que é o banco que eles usam no back-end. Eu posso ter um Postgres no ambiente analítico que eu faço uma cópia dos dados. Aí essa cópia eu posso usar SQL, mas posso usar tecnologias que já fazem isso automaticamente. Então essa integração, eu posso usar Python também, eu posso usar várias tecnologias. Quando o dado está dentro do Postgres, aí eu uso SQL. Aí não tem muito segredo. Mas dependendo da extração, eu não consigo, eu até consigo, mas eu não posso acessar o banco de produção direto. Então, a Por gente às questão de vezes usa segurança até, né, André, ali. isso. Então, às vezes, o próprio sistema envia os dados para a gente, e aí a gente pega esse monte de arquivo e processa e deixa ele pronto para ser consumido. Então, essa extração tem muitas possibilidades. É muito usado Python para extrair APIs, informação de APIs. Então, tem lá uma API com bolsa de valores, por exemplo, informações das ações. Uhum. É um processo Python que vai rodar a cada 5 minutos, que vai pegar essas informações. SQL já não serviria para isso. Onde é que a gente usa muito Python também? Vou até trazer um exemplo do Fleury e que eu vi em outras empresas. Tem bancos de dados que são massivos mesmo, que tem mais de 1.000 tabelas. Então, Caraca. pensa lá você fazer, seja SQL ou Python, indo tabela a tabela, pega esse dado, faz isso e salva aqui. É inviável, meu, Nossa. mil. É muita coisa. Então, tem uma ferramenta que ela pluga no banco de dados de produção, ela não onera o banco, e ela aos poucos vai pegando esses dados e joga em formato de arquivo no nosso data lake. Então, é como se fosse cada tabela uma pasta Ctrl dentro C, dessa. Ctrl V, né? Tipo isso, de um jeito otimizado ali, mas é o Ctrl C só da diferença, só dos novos dados. Ah, entendi. Ele sempre vai agregando ali, né? Ele vai. Isso, pegando esse Não copia incremental. todo. Entendi. Então, tem uma atualização, um update, um delete no banco, ele pega essa informação e passa para a Ele gente. replica. Legal. Isso. E aí a gente pega o Python, muito que nem o Spark, que o Lucas falou agora há pouco, vai pegar todos esses arquivos que assim, eles individualmente não dizem muito e eu não consigo processar eles de uma forma eficiente e rápida. Eu vou pegar esse Certo. monte de arquivo que aí é Python, que ele vai pegar arquivo, vai ler, vai fazer todas as transformações que precisa e vai criar como se fosse uma tabela. Aí eu posso pegar isso e jogar dentro de um banco de dados para usar com SQL, por exemplo, pensando em banco de dados, ou mantenho puramente no Python. Então, assim, essa parte de extração, empresas menores, SQL se acessa diretamente do banco de produção, muito comum, mas quando cresce um pouco, geralmente você só vai usar SQL dentro do ambiente analítico. E Porque aí a fica perigoso um extração monte de gente ter acesso ali, né? Tudo. é, e consultas analíticas o, o, é, tem o OLTP e o OLAP, né? O Aham. OLAP.
Então, quando é um banco transacional, que é o LTP, o que que eu quero? Eu quero consultas com performance muito rápida, mas que me retornam poucos dados cada vez. Então, eu quero pegar a última transação do André. Eu entrei no aplicativo lá do Nubank. Retornou meu saldo, retornou meu total do crédito que eu usei lá, do limite. Eu estou pegando, são poucas informações. Não é uma informação assim de uma tabela que eu tenho meus estabelecimentos e uma média de gastos por estabelecimento, que já é uma agregação. Isso aí já seria uma consulta mais analítica e mais pesada. Então, se eu faço uma consulta analítica num ambiente OLTP, eu derrubo o banco. Ou vou deixar o Por muitas serviço lento requisições para todo juntas, né? mundo. Oi? Entendi. É muitas requisições ali simultâneas, né? E aí Isso. acaba sobrecarregando. E, e consultas OLAP, que eu faço agregações com Group By, um monte de joins, são mais pesadas. Então, eu vou onerar o Entendi. banco que não foi feito para aquilo, não está preparado para aquilo. No ambiente analítico é o oposto. Eu não quero retornar, me dá uma transação do Natan. Eu quero saber assim, me dá o histórico inteiro do Natan para fazer alguma análise, gerar algumas estatísticas. E então ele é otimizado para essas consultas mais pesadas. Ah, bacana. Eu nem sabia que existia esses dois ambientes, né? E eu achei super interessante. Cara, se quiser, eu vou bater um papo depois. Ele é. Ah, que nem você usa o Arbite. Sim, Então, você está pegando de um ambiente e jogando em outro. faço. Eu utilizo o Arbite. Aí você pode usar o Arbite ou outras ferramentas, né? É, Que seria um o Python da Arbite por vida ou algo trás do ele é tipo. Python. Então, você está fazendo essa integração, essa extração do ambiente produtivo, fazendo a gestão no outro ambiente com Python, mas é Arbite. Eu não sabia dessa informação. Mas bacana. Eu tenho mais perguntas, mas eu acho que segue aí, senão a gente vai atrasar Ah, o tranquilo. cronograma aí. O pessoal já voltou? Não estou vendo todo mundo aqui. O Lucas falou no chat aqui que voltou já. E a Por Ah, aqui, Juan, acho que já pessoal. tá aí. Podem oh, seguir aí. maravilha. Vamos lá, então. Vamos lá. Vamos. Ah, faltou o QR Code aqui do feedback. Eu volto nesse slide aqui no final, para ter um feedback. Beleza. E aqui, Pan, é a parte que acho que vai muito em linha com o que você perguntou sobre o RPA, que qual que é a motivação de projetos de machine learning e por que que ele explodiu assim de uso, fez a carreira de ciência de dados crescer muito também, a gente escutar machine learning para tudo que é lado. Eu entrei na área de dados por causa de machine learning. Na época eu não sabia o que era, mas estava vendo tudo que era lugar e eu fiquei apaixonado pelos tipos de problema que a gente podia resolver. E a forma, que não precisaria fazer um monte de regras, né? Aquele if else. If, cliente, mais que essa idade, salário tanto, aquela sequência assim, de 1 milhão de regras para definir alguma coisa. Eu poderia ter, pega um monte de dado, faz algumas análises bem feitas ali, algumas estatísticas, deixa uma tecnologia entender os padrões, e aí vai te falar o resultado, se tem que dar crédito ou não para essa pessoa. Ou, no caso, que é o vídeo que eu fiquei apaixonado, era o Mario Bros. Lá jogando sozinho no um Mario antigo, que era uma rede neural controlando. Isso em 2016, assim, eu fiquei apaixonado, maluco com aquilo. Então, quando a gente pensa no contexto de negócio, a gente não quer fazer o Mario andar ali sozinho, a gente quer muitas vezes fazer o quê? Chegou uma fintech emitiu um cliente emitiu um boleto. Esse boleto, ele é fraudulento? Ele não é fraudulento? Bancos têm obrigação de estarem vendo essas questões, mas muitas vezes eu posso fazer, vamos pensar no contexto do Fleury ou qualquer laboratório. Um cliente agendou um exame. Eu consigo prever a probabilidade desse cliente não aparecer na minha loja, na minha unidade? Ou eu quero fazer uma campanha de marketing? Eu vou definir para esse público que tem esse segmento, então assim, idade tanto, gastou tanto, comprou esses produtos, eu vou fazer essa campanha de marketing, porque ele vai ter uma probabilidade maior de comprar meus produtos. Antes e até hoje, sim, a maioria dos processos são baseados em regras que algum humano olhou os dados, tirou ali um feeling, né, deu um chute ali, mas às vezes é uma intuição,
e criou uma regra. Essa regra pode funcionar muito bem, pode funcionar bem ou pode não funcionar direito, mas ela foi o máximo que a pessoa conseguiu fazer naquele momento com as informações que ela tinha. Com o machine learning, a gente inverte um pouco a forma que a gente pensa no processo. Então, a gente não pensa mais no processo assim, quais são as regras que a gente vai colocar aqui para definir se a gente vai dar limite ou a gente vai dar crédito ou não para esse cliente. Para esse paciente foi foda. Para esse cliente. Ou se eu vou mandar ou não campanha de marketing para esse cliente. Agora, a gente tem o quê? A gente tem muitos dados com campanhas de marketing que foram feitas, com históricos de limite de créditos que eu dei para clientes, e se esses clientes pagaram ou não a fatura do crédito, né, viraram inadimplentes ou não. E aí eu vou deixar um algoritmo estudar esses dados e me avisar se esse cliente pode ou não ter crédito, dado alguns fatores. Então, aqui é como se fosse um RPA tradicional, que eu tenho regras. Se ele está funcionando muito bem, deixa ele quieto. Não vai botar machine learning aqui, porque às vezes vai até piorar o resultado. Se está funcionando bem, está tudo certo. Um processo ele pode existir, um processo de RPA, sem machine learning, sem IA. Mas quando é um caso mais complexo, geralmente o OCR, né, tem que analisar algum documento, ou tem que fazer alguma análise no dado, gerar alguma probabilidade. Um outro exemplo que a gente trabalhou bastante nisso na fintech era a aprovação de conta. Tem muito score de risco associado quando a pessoa vai abrir a conta. Então, eu posso bloquear a conta, posso rejeitar uma pessoa jurídica ter conta se tem suspeita de lavagem de dinheiro, de associação criminosa ou de vários outros fatores. É humanamente impossível eu definir todas essas regras na mão. E se eu definir todas essas regras, provavelmente eu vou estar bloqueando muita pessoa idônea, aquela pessoa que eu deveria estar deixando abrir conta, mas está tão restrito minhas regras que eu não consigo mais. Um modelo de machine learning, ele vai conseguir encontrar padrões que a gente não consegue encontrar. Ele é muito mais complexo por trás. Ele pode ser simples, dependendo do algoritmo que você usa, ou pode ser extremamente complexo, como uma rede neural, mas sendo muito bem treinado, muito bem construído, vai ter uma performance que nenhum humano conseguiria ter. Ou se conseguisse ter, não na escala de, às vezes, milhões de análises por dia que o modelo pode fazer, sem problema nenhum. E vamos pensar Instagram, que faz bilhões de análises por dia, ou até mais. Então, é uma escala que só usando técnicas sofisticadas que a gente consegue ter. E aqui é um exemplo de um processo para classificar como spam ou não spam. Antes era um monte de regra. Às vezes, se tem no título lá, um príncipe nigeriano, não sei se já receberam esse e-mail lá. Aí tem no título, você ganhou tantos mil reais. Então você começa a pegar esses padrões e vai classificando como spam ou não, base em regras fixas. Com o machine learning, ele mesmo vai entender. Ele vai ver, teve vários que teve esse título aqui, lá do príncipe nigeriano, e que eu tive que marcar como spam ou não spam. É como se fosse um Excel que eu tenho cada linha um evento e eu marquei lá aquela linha. É um spam ou não é spam. Eu estou alimentando o algoritmo com essas informações e aí ele mesmo vai aprender o padrão, o que é um e-mail spam e o que é um e-mail não spam. E ele vai encontrar coisas muito mais difíceis de encontrar do que fosse só a gente, como, por exemplo, a hora do dia, padrões de hora do dia com localização da pessoa que está recebendo, e assim por diante. E aí a gente vai criar aqui um primeiro modelo muito simples. E aqui é um modelo chamado regressão. Não é regressão linear, é um problema de regressão aqui nesse caso, que vai ser uma regressão linear. Mas regressão é quando o meu objetivo final que eu quero descobrir é um número. Então, se eu quero dar crédito ou não, é um problema binário. É sim ou não. Aí é um problema de classificação. Aqui é um problema de regressão, eu quero descobrir um número. Ou seja, qual que é a relação aqui? A partir do PIB per capita, em dólar, que é o eixo X, esse eixo horizontal, a gente quer determinar a satisfação na vida, bem-estar que a pessoa tem. Então, a gente quer fazer uma associação se mais dinheiro que a pessoa tem por país aqui, aumenta o nível de satisfação. E a gente vê uma certa tendência aqui. Tem o caso dos Estados Unidos, ele não é um outlier aqui, ele só é diferente da tendência, mas ele
de certa forma, segue essa tendência. E quando a gente pensa em machine learning, isso aqui em estatística vai falar, não, isso aqui é estatística básica, isso aqui não é machine learning. Mas a gente consegue usar machine learning também. E aí, que vocês veem aqui de tendência? É essa meio de diagonal aqui, não é? Sim. Tem uns clusters aí no meio também, né? Eu não sei se Oi? faz sentido pra. Ah, tipo Tem isso uns aqui, né? clusters também. É, só que eu não sei se faz sentido na interpretação. Eu acho que ele pode fazer sentido, não para esse caso específico, que assim, dado o PIB per capita, qual que é a satisfação de vida, mas às vezes eu posso entender assim, quais são os clusters de países próximos entre si. Aí é Sim, um foi o que eu outro, pensei. é uma outra pergunta que a gente pode fazer. Então, todo em machine learning depende assim, qual que é a pergunta que eu estou fazendo, qual que é a resposta que eu quero. Nesse caso, a resposta é satisfação de vida. Então, eu tenho uma tendência, deixa mais, aumentar um pouquinho, aumentou muito, né? Botar um vermelhão. Eu tenho essa tendência aqui, certo? Na prática, qual que é a curva certa? Qual que é o modelo certo? O que que essa reta indica? Se eu tiver um GDP, né, um PIB per capita de 4.500, eu vou ter um nível de satisfação de 6,2 mais ou menos. Se eu tenho um de 400 mil dólares por ano, eu vou ter um nível de satisfação de 6, independente do que significa isso. Agora, a pergunta é, aí que entra aqui machine learning, as técnicas de estatística. Qual que é o melhor modelo? Será que é esse aqui? Esse aqui eu estaria falando que uma renda per capita de 400 mil dólares por ano tem um nível de satisfação de 7, muito maior do que esse 6 que a gente viu antes. Então, qual que é o modelo certo? É esse primeiro? É esse segundo? É esse terceiro? Qual dessas retas aqui melhor representa meu conjunto de dados? E é justamente essa pergunta que faz toda a motivação dentro dessas técnicas de machine learning para que automaticamente o algoritmo vai entender o padrão nesses dados. Nesse caso aqui, com certeza essa aqui não é melhor, está muito distante. Nesse caso aqui, talvez fique entre essas duas. Essa aqui está um pouco acima porque tem esse ponto dos Estados Unidos, talvez seja um pouco mais para baixo. A questão é, não faz sentido nenhum um ser humano estar fazendo isso no olho. E aqui a gente está vendo só uma variável. Na prática, eu posso ter centenas, até milhares de variáveis. Aí a curva é essa aqui, é essa. Eu tenho aqui infinitas possibilidades. Então, como é que eu faço um jeito determinístico, ou seja, que eu rodar ele 1.000 vezes, sempre vai dar o mesmo resultado? É aí que entra as técnicas de machine learning, cara, que faz de forma automática estimar essa curva. Aqui no olho eu nunca vou saber qual que é a melhor, mas usando o Python eu vou conseguir resolver isso. E é o que a gente vai ver aqui no exercício. Então, projetos de machine learning, eles invertem um pouco os projetos de software tradicional. Software tradicional, o que é basicamente? Eu tenho um banco de dados, eu tenho um código, eu pego informações desse banco de dados, aplico um monte de regras de negócio e gero uma saída. Então, horários disponíveis para consultas do laboratório. Eu tenho que pegar o banco de dados ali dos médicos, vejo a carga horária deles, pego a disponibilidade do laboratório, unidades abertas, faço um match ali e sai a saída. Aí, com machine learning, a gente inverte um pouco, que é, eu tenho os dados de input também, vou pegar banco de dados, vou saber várias variáveis, mas eu vou usar o output esperado, por exemplo, de clientes que não aparecem no dia do exame, que é o no-show. Então, eu posso ter para cada cliente uma probabilidade. Então, o que que eu vou ter? Eu vou ter uma base histórica de pacientes que agendaram comigo e que vieram e não vieram, que é o no-show. Teve o show e teve o no-show. Com isso, ao invés de eu fazer um software cheio de regra para entender o que é no-show ou no-show, o próprio modelo vai entender esse padrão. E aí, essa é a diferença dos dois. Então, isso já gera um programa, né, um software, mas que é um algoritmo, um modelo treinado, que a gente chama.
E aí, Lucas, quer falar essa parte aqui de projetos de IA, como é que a gente starta? Que aí a gente já entra no collab lá rapidinho. A gente mostra em 5 minutinhos, que aí a gente continua na aula que vem. Pode ser. Acho que só reforçando aí o que você falou, André, quando eu penso, a Pamela perguntou sobre RPA e projetos de machine learning, de IA, no caso, é muito essa relação de fato de quantidade de regras que você consegue imputar ali, que é o ser humano, mas o ser humano muda de cadeira, né? Hoje a pessoa está ali trabalhando no Florida, daqui a pouco ela pode sair para outra empresa. E essas regras mudam também. Então o RPA tem ainda uma problemática que é, dependendo da regra que você define lá atrás, se ela mudar, você vai ter que ajustar também no seu código. Perfeito. Não tem. E um projeto de machine learning, né, um projeto de IA, além de você ter o fator computacional, que é um fator super importante também, você consegue correlacionar diversos tipos de variáveis e entender quais são as variáveis que têm maior peso para aquela decisão, que é o output ali que o André mostrou, entendeu? Então, essa relação entre uma variável e outra, que nem o André comentou de questão do horário, se o cliente, por exemplo, clientes que tendem a marcar, sei lá, 7, 8 horas da manhã para fazer um exame no laboratório, são os clientes que tendem a deixar, a menos ir de fato no horário agendado, que são os casos de no-show. Então, esse é um ponto importante, assim, só que quando a gente está fazendo essa relação humana, assim, de uma variável para outra, ok, a gente consegue fazer na nossa cabeça tranquilamente. Mas quando você traz outro leque de oportunidade ali de outras variáveis, aí que eu acho que está o maior ganho também de um projeto de machine learning. E aí, para a Perfeito. gente startar esse projeto, o André ele vai passar muito pela parte de configuração de ambiente. Então, o primeiro step ele é quais são as bibliotecas que a gente quer trabalhar. É Pandas, é NumPy, vai usar PySpark. Análise exploratória e limpeza desses dados. Então, antes de eu começar a construir o modelo, é ver como que o dado tá, como que tá esse comportamento. O André falou do describe lá, que é uma funçãozinha que você tem ali direta. Ela é sensacional, porque ali ela já traz as métricas estatísticas que nem o Iago mostrou na mentoria também, e facilita nessa análise. Separando as pistas ali, então a gente tem as features e a gente tem o que a gente chama de alvo, que é o target. No modelo supervisionado, a gente sempre vai ter um target, sempre vai ter um alvo. O André vai mostrar aqui um pouco sobre um modelinho voltado ali para a parte de precificação de casa. Qual que é o alvo? O alvo é o preço, né? Então isso é interessante. Qual que é o alvo de um modelo de prevenção à fraude? Até o target ali se é fraude ou não fraude, se a gente for pensar no modelo de classificação. Pode passar, Andrezão. A gente divide o dado, então a gente geralmente tem um dado, um pedaço do dado que a gente vai treinar e um pedaço do dado que a gente vai testar de fato. Então, 70-30, geralmente é uma métrica boa aí que o pessoal separa. Então, 30% ali é do que eu estou treinando ali do meu modelo diretamente, e o restante eu passo ali para o teste para ver, beleza, como que esse modelo vai se comportar. Aí só vocês tentarem lembrar daquela ideia de população em amostra. O IBGE não vai olhar toda a população e vai fazer uma pesquisa com todo mundo ali diretamente. Ele vai pegar uma amostra, vai olhar ali 10, 15%, 20% da população e vai tentar entender se aquilo, como que aquilo representa o todo. Então é que essa ideia também para a gente conseguir ganhar performance. Pode passar, Andrezão. Escolha do modelo. O André falou muito bem aqui sobre a questão, qual que é o problema que você quer responder? Você quer responder o quê? Você quer responder sobre a renda per capita? Então, se é uma renda per capita, provavelmente uma regressão linear já te ajuda. Mas será que uma regressão logística também já não ajuda mais ainda? Não vai trazer um resultado mais interessante, dependendo da quantidade de variáveis? E aí, André, de novo, dando um match aqui, foi o que eu falei para a Gleice. Cara, entenda qual que é o problema que você quer usar primeiro, antes de você sair escolhendo os algoritmos. Não é o LLM que vai resolver todos os seus problemas. É entender o problema. Qual que é o problema? O problema é um modelo de classificação. Cara, usa um algoritmo de classificação. Com certeza vai te ajudar ali no começo. Avaliação do modelo. Então, tem algumas métricas ali pelo que eu vi aqui no notebook, que dá para a gente avaliar o modelo. É uma sopa de letrinha, mas faz parte da base estatística ali também, que é F1 score, precisão, acurácia, que mais? R quadrado. Então, tem várias métricas ali que você consegue calcular, dependendo também do tipo de problema que você está atacando, para entender se o resultado comparado com a sua base ali inicial está fazendo sentido.
Você faz a previsão, aí o modelo vai fazer uma previsão no final, que é essa a ideia de um modelo, né? Modelo de A, gerar uma previsão, e aí sim você tem um modelo de A pronto. Pronto, agora todo mundo já é craque aqui em criar modelos de A. Bora lá, Andrezão. E aí, pessoal, isso aqui vale para todos os projetos. Todos os projetos vocês podem ver ter esse Certo. padrão. Inclusive, o que a gente vê de ponta, LLM, que o formato de dado é totalmente diferente. Modelo de LLM, o que é o target? É a próxima palavra. Então, eu tenho um conjunto de palavras, eu quero sempre prever a próxima palavra. Foi assim que ele foi treinado. Muito mais complexo. Então, o modelo, ele é um algoritmo. Eu tenho uma estrutura que, assim, que vai definir como é que eu vou receber esses dados, como é que eu vou aprender com esses dados, e o modelo é essa saída. Pode falar, Natan. Não sei se está no mudo aí. Não sei. Agora, Caramba, agora acho foi. que zoou. Agora Tá me foi. escutando? Sim. Tá. Agora sim, agora Só sim. não querendo interromper assim, mas interrompendo, mas para tirar essa dúvida, essa daí é uma metodologia para poder startar um projeto de, vamos dizer assim, de machine learning ou, enfim, ou porque eu estudei um pouquinho, né, na DNC, eles me passaram o CRISP-DM, aí eu fiquei um pouco na dúvida sobre os dois, né, qual é a diferença entre vamos por assim, uma metodologia e outra, né? É muito Ó, parecido, na verdade. Acho um que framework. é a mesma coisa com outros nomes que Ah, a gente entendi. mostrou aqui. Então, o É, CRISP-DM tem o entendimento de negócio, entendimento de dados, preparação, modelagem, validar o modelo e deployar em produção, né? Ele está sendo usado. isso. O que a gente não deixou claro ali, mas assim, faz parte do projeto, é que ele é muito iterativo. Então, tem entendimento do negócio. Eu peguei os dados, falei, porra, o dado não tem nada a ver com o que o projeto precisa. Volta para o Volta entendimento pro de negócio. negócio. Então, eu estando em qualquer etapa, eu estou na etapa de modelagem, eu posso voltar para o entendimento de negócio. Falar, não, deu ruim aqui, gente. Não está fazendo sentido. Então, é um processo iterativo, mas se você ver essas etapas, é muito parecido com essas aqui. Fazendo a previsão, é o deploy, é o modelo já em produção ali, trabalhando. Então, aqui a gente trouxe alguns itens a mais que não tem no outro. Por Sim, exemplo, dividindo em treino e teste. Aqui não deixa isso explícito, mas é uma etapa importantíssima. Nenhum projeto existe sem fazer essa separação. Então, isso aqui é mais alto compreendi. nível. Vai ter vários outros detalhes, que dentro de cada uma das caixinhas vai ter vários detalhes. Entendi, tem a ramificação ali, né? Isso, Perfeito, obrigado, viu? imagina. Pessoal, vocês conseguem ficar mais 10 minutinhos? Pra mim é tranquilo, viu, André? Tô Tá. tranquilo aqui. Não Fran, sei você pra todo mundo aí. consegue? Márcio? Consigo, consigo. Vai ser 10 minutos aqui. Não vou passar tudo do notebook, mas assim, vai ficar uma parte aí, uma liçãozinha de casa para vocês olharem depois. Ele está totalmente assim, executável, assim, você consegue executar célula a célula, e a gente finaliza ele na semana que vem. Mas é mostrar na prática o que já seria um projeto de machine learning e mostrar o uso do Python dentro dele. Então, o mais importante é definir o problema de negócio. Aqui, nosso projeto é de prever casas na Califórnia, o preço das casas, com base em informações do censo da Califórnia. Então, são informações de distritos que tem lá, a gente tem a localização desses distritos. Então, a gente vai estar passando por muito aquilo lá que o Lucas mostrou agora há pouco. Então, a gente vai entender todas as etapas, fazer uma análise exploratória, implementar e avaliar o modelo, entender o que é avaliar o modelo, como é que eu sei se ele está bom, se ele não está bom, e ver o resultado desse modelo. Então, qual que é o problema primeiro que a gente tem que definir? Então, a gente tem que saber esse objetivo para poder formular o problema. Então, o problema que a gente quer é encontrar o preço das casas na Califórnia com base nas características dessas casas. Então, a gente quer definir o preço mediano, isso aqui já é importante. Isso aqui é o nosso target.
Se falasse preço médio, já é diferente. Se falasse o preço ideal, já é diferente. Cada pergunta muda o meu target. Aqui é o preço mediano. E esse resultado vai entrar em outro sistema de machine learning. É muito comum o resultado de um modelo ser entrada de outro modelo, ou ser usado para outras tomadas de decisão, para saber se vale a pena investir naquela área. Então, a gente vai estar fazendo esse pricing de distrito. E aí depois, que não é o escopo aqui, vai ter um outro processo fazendo uma análise de investimento para saber se vai valer a pena ou não investir. A gente quer puramente saber, pegou informações das casas desse distrito, qual que é o preço. E, por curiosidade, tem um link aqui, tem uma empresa americana chamada Zillow, que ela também compra e vende casa, eu não sei totalmente o business dela, mas em 2000, assim, logo depois da pandemia, eles têm um algoritmo que eles compram automaticamente casas. Compram uma casa por um preço menor e vende por um preço maior, eles têm essa estratégia. E, e depois da pandemia, desregulou muito esse algoritmo, né? Com todas as bagunças que teve ali, de demanda, oferta e demanda e tudo isso. E eles não atualizaram o modelo, continuaram confiando em um modelo que já não deveria ser mais confiável, porque o cenário inteiro mudou, né, de macroeconômico, de pessoas procurando casa, prioridades na vida das pessoas, e gerou um prejuízo de 600 milhões de dólares, porque eles continuaram usando o modelo para algo que eles não deveriam estar usando. Então, eles tinham um modelo bom, mas os dados que começaram a entrar para alimentar esse modelo eram muito diferentes do que aqueles dados que o modelo foram treinados. Então, suponha que eu treinei modelos com casas de 100 mil a 1 milhão de dólares. Eu não posso esperar que meu modelo seja bom para avaliar casas de 100 milhões de dólares. É muito diferente a precificação de uma casa desse tipo. Então, mudou tanto o cenário macroeconômico que o modelo não sabia mais fazer boas previsões. E isso gerou um prejuízo de centenas de milhões de dólares para uma empresa. Então, é para ver o poder que pode chegar, a escala que pode chegar ao trabalho de um cientista de dados, mas também o perigo que é importante ter governança desses modelos em produção. Então, aqui, o que vai ser muito bacana vocês conseguirem fazer para a semana que vem? É rodar esse notebook inteiro. Para rodar, aperto Ctrl Enter, eu rodo uma célula, ou Shift Enter, eu rodo a célula e pulo para a próxima. Não tem que se preocupar com esse código, mas se olhar, é o que a gente viu aqui, ó, é if, é uma função, pode ignorar esse if aqui. Aqui eu vou estar baixando dados desse lugar aqui, são dados públicos. E aqui é para configurar o formato da minha visualização dos dados que a gente vai plotar alguns gráficos. E aqui eu já começo a ver um data frame. Então, tudo que a gente viu de linha em coluna é isso aqui. Aqui, por exemplo, housing é o nome do meu data frame. É o nome da minha variável e essa variável é um data frame. É uma minha estrutura de dados. Então, eu quero falar, me vê as colunas. Quais colunas existem? E aqui eu tô, quando eu pego só o housing, ele vai mostrar meu data frame. Então, eu tenho a longitude, a latitude, a mediana da idade da casa, nessa região, né, nesse distrito, o número de quartos, por isso que são vários quartos, porque é soma de todas as casas daquele distrito, total de banheiros, população daquele distrito, households, pessoas que moram nas casas, então às vezes uma família de 4 pessoas, às vezes uma pessoa sozinha de uma pessoa só, renda, mediana da renda, o pessoal usa muito mediana em estatística para evitar os outliers, o valor da casa, mediana de novo, e se aproxima ou não do oceano, da praia na região da Califórnia, então provavelmente casas na região da costa são mais valorizadas do que outras. E aí quando a gente vê nosso problema de negócio, a gente já vê aqui que a gente quer prever o preço mediano. Na prática, ninguém vai te falar qual que é o target. Você, como cientista de dados, você vai ter que entender qual que é o objetivo que você quer prever. Às vezes, é claro, quero prever se o cliente vai voltar na minha unidade daqui a um ano ou não.
Mas às vezes não está nem claro para o negócio se eu tenho que prever 1 ano, 6 meses, 8 meses. Então, é muito nosso trabalho como cientista propor um target. Nesse caso, é a mediana do valor das casas. Por que não a média? Quando propuseram o exercício aqui, viram que a mediana é muito mais justo do que a média, que pode estar sendo influenciada por outliers. Então, a partir dessas variáveis, eu quero prever essa. Pode falar, Pan. Ou você não falou nada? Não, não fiz nada, tô quietinha. Achei que você ia falar uma coisa, desculpa. Tô ficando Não, doido. tô escutando aqui, tentando absorver. E aqui a gente começa a conhecer os dados. Então, que nem aquele ponto head que a gente viu na apresentação, ver as 5 primeiras linhas. Quero ver o ponto T, quero ver as 5 últimas linhas. Ponto info, quero ver uma visão geral das minhas variáveis e a tipagem dela, float, object. Aqui pode entender como string, não é bem string, mas é um objeto, é um tipo objeto. Então, a coisa mais importante com qualquer conjunto de dados é vocês olharem ele, literalmente olhar, fazer secções nele, ver alguns elementos. Aqui, ponto describe. Aqui eu estou rodando com Ctrl Enter. Quero colocar uma linha acima, quero botar um texto. Esse ambiente Colab é muito poderoso. Ele realmente é um documento que você vai programando ele. Aqui é totalmente estatística. Bom, longitude, não acho que faria muito sentido, mas ó, mediana da idade das casas. Eu tenho quantidade 20.640 linhas. É como se fosse um Excel de 20.640 linhas. Eu tenho a média, eu tenho desvio padrão, o valor mínimo, ou seja, uma casa muito nova, de 1 ano só. E os percentis. Então, 25% das casas tem 18, uma mediana de 18 ou menos. Aí 50, que aqui é a mediana. 75 e o valor máximo. Então, a casa mais recente tem 1 ano, a casa mais antiga tem 52 anos. E assim por diante, dentro do distrito, né? Eu tenho para cada uma delas estatística. Às vezes eu não estou interessado nisso, às vezes eu estou. E aqui é legal, pessoal, para a semana que vem, dê uma explorada. Por exemplo, housing, eu tenho uma data frame. Lembra que eu quero fazer, pegar uma variável só? Vamos pegar household, que é o número de pessoas na casa. Aqui eu já tenho uma informação, vou olhar esses dados. Quero fazer a média geral, 500 por distrito, né? Que é esse mesmo número aqui que a gente viu. Agora, o que é legal vocês fazerem para a semana que vem é explorar. Começar a ver uma relação de média com outras colunas, às vezes fazer um group by Ocean Proximity. Então, eu quero fazer um group by, vamos fazer isso aqui rapidinho. E eu quero pegar só o median house value, que é a nossa variável de interesse, e fazer um min, uma média. Então, eu vejo aqui, ó, que near ocean, eu tenho que pensar, né? 29249, ó, na verdade isso aqui é uma ilha. Pô, ilha aí é bem mais caro mesmo, ó. A gente vê aqui, então aqui já é um insight. Dependendo da distância em relação ao oceano, ao mar, muda o preço. Então, deem uma olhada no conjunto de dados, faça algumas estatísticas básicas. Aqui, de novo, ó, ao invés de eu usar a renda ela inteira, eu estou fazendo em categorias de renda. É o que o Lucas falou, às vezes eu separar em categorias ajuda o modelo. Aqui vai ter toda uma parte de visualização. Lembra que ela passava por toda a parte de BI, visualização? Com Python, você faz qualquer tipo de visualização. Tem trade-off se usar o Python, mas ele vai fazer gráficos. Aqui é uma relação da mediana da renda com a mediana do valor da casa. Tem uma relação aqui. Vocês conseguem enxergar que quanto maior a renda, a mediana da renda, maior o valor da casa? Tem uma relação, ou seja, é uma variável que vai me ajudar a prever, dado a mediana, qual que é o valor da casa.
Raramente uma mediana de valor 14 vai ter, de uma renda 14, vai ter um valor da casa de 100 mil dólares. Só teve esses dois data points aqui nessa região. Então, olhar os dados é a coisa mais importante, não é o modelo, é você entender os dados que você está trabalhando. Aqui vão ter vários outros gráficos, dá uma estudada no código, olha isso, o que está acontecendo. Se você ver, é sempre comando, seta o título do valor do eixo X, seta o título do valor Y, do Y, correlação, que eu não acabei não rodando, falei duas vezes aqui. Vou começar a próxima aula falando de correlação, que é uma relação linear entre duas variáveis. Aqui, eu já vou até separar, vou dar uma corridinha. A gente consegue ver quais variáveis estão parecidas entre si. É que eu estou fazendo duas vezes. Então, qual que é a minha variável de interesse? Median House Value, que é o valor da casa. Ela é bem relacionada com aquela renda da família, lembra que a gente viu? E aí eu consigo ver aqui para Median House Value qual que é a correlação dela com várias variáveis. Quanto maior a correlação, geralmente vai ser uma boa variável para ajudar a estimar qual que é o valor da casa. Aqui a gente vai fazer Feature Engineering, de novo, começo da aula que vem, vou repassar tudo isso aqui. E a gente vê que algumas variáveis que eu criei agora, por exemplo, Bedroom Ratio, que é o número de banheiros pelo número de cômodos na casa, tem uma correlação maior do que o total de quarto sozinho ou total banheiro sozinho. Então, eu criei uma nova variável que é a mais significativa para me ajudar a estimar o meu variável de interesse. Um cientista de dados gasta muito tempo aqui pensando em novas variáveis, e aqui é totalmente conhecimento de contexto de negócio. Eu não conheço nada de casa, mundo de construção civil, valor de uma casa, eu não saberia de cabeça pensar nessas variáveis aqui, num problema de negócio ali. Às vezes eu saberia estudando o contexto, mas de cara não saberia. Então é importante você ter o conhecimento do negócio. Por isso que ciência de dados é uma intersecção, né, de estatística, computação e negócio. Tem que ter esse componente de negócio muito É uma forte. ciência mesmo, né, André? É uma ciência mesmo, perfeito. E Que esse é aqui, difícil. lembra aquela linha que a gente tentou traçar aqui na mão? Vamos ver se eu acho ela rápida. Aqui, essa linha que a gente traçou na mão aqui. Isso aqui é uma regressão linear que chama. Então, tem um algoritmo que eu tenho cada pontinho desse, são meus dados. Aqui poderia ser o PIB per capita, com mais países e a satisfação. Aqui, no caso, é o investimento que eu faço na TV e o meu retorno em vendas que eu tenho. Eu tenho uma tendência positiva. E esse traço aqui, nessa essa reta do ponto até a curva, é o erro. Quanto maior, pior. Então, aqui está uma região muito mais precisa do que essa região. Mas esse modelo aqui, essa linha azul, é a melhor reta que se adequa aos meus dados. Qualquer reta diferente dessa, eu vou ter um resultado pior. Em termos de métrica, assim, pensando numa análise mais quantitativa. Todo o restante eu vou deixar para aula que vem, senão acho que vai confundir essa parte, mas a gente realmente vai entrar em Machine Learning agora, que vai ser literalmente isso aqui. Isso aqui, simplesmente duas linhas de código, treina um modelo de Machine Learning e deixa ele pronto para usar. Você viu quanto mais código a gente teve para entender o dado, transformar? E na prática é isso. Treinar um modelo, geralmente é a etapa mais final ali, mais rápida de fazer, depois você tem todo o restante bem feito. Mas é a aula que vem, a gente começa aqui. Pode ser? Até a gente poder Perfeito. encerrar assim, eu acho que a gente até comentou em algumas mentorias que eu lembro assim, que a gente falou que 60, 70% do esforço do tempo do cientista, do analista, do engenheiro também é lapidando o dado. Aí, só fazendo um gancho ali que o André trouxe sobre entender o negócio, trazendo na prática aqui hoje do time, eu peço muito mais para o time entender o negócio do que propriamente para desenvolver. Porque vocês, assim, de verdade, talvez vocês vendo da quantidade de comando ali que
que o André passou ali com vocês, parece que é muito difícil, mas não é. É prática. É praticar um pouquinho de cada vez ali, o que que é uma lista, o que que é um dicionário, o que que é um looping ali, né, que são o for ou Exato. o while. Não é difícil. Uma Parece tupla. ser difícil. Até você treinar e testar, treinar. Então você vai pegando ali na prática. Esse exemplo aqui é um caso muito problemático, mas é um caso que algumas empresas utilizaram. A Loft fez um projeto, tem modelos de IA rodando em cima disso, não de venda direta, mas de precificação. E a Quinto Andar também usa isso. Então vocês estão vendo um problema aqui meio que fake, só que na real não é tão fake assim, porque essas empresas É. utilizam no dia a dia deles. Eu tive aula com o Daniel Scali, que é ele acabou de sair da AFIA, mas ele foi diretor de dados e de IA dentro da Loft. E eu tive essa troca com ele, e uma das variáveis que influenciava muito para um modelo era se tinha parque ou não ali perto daquela região, por exemplo. As pessoas, dependendo. Aí olha só uma correlação para a gente pensar assim: pessoas com uma certa idade preferiam ter parque mais próximo ali dos prédios do que, por exemplo, uma balada do lado, né? Então, essa era uma variável que influenciava bastante. Hospital, o parque ali direto. Então, são informações que a gente às vezes acha que o modelo que tá tudo certo. E aqui que tá o trabalhar ali a variável num contexto que é o Feature Engineer. E aí, só para vocês fixarem mais um que tá fresco aqui na cabeça, o Diego, que é o Diego Barreto lá do iFood, ele falou de uma variável muito legal quando eles construíram um modelo de A para ver a disponibilidade do motoboy. Tá lá no vídeo dele, ele comenta nos vídeos aí que ele dá de entrevista. E uma das variáveis que eles trouxeram para dentro do modelo de machine learning foi saber qual que era o time ali, qual que era o time de futebol que o motoboy torcia. Porque o time de futebol que o cara torcia influenciava se o cara ia estar disponível ou não. Então, quando era um jogo ali de, sei lá, Corinthians contra Palmeiras, e o cara torcia pro Corinthians, o cara não ia querer fazer entrega naquele momento. Ele ia querer parar ali para assistir o jogo. Então, isso influenciava bastante ali no resultado do modelo, que é saber quem que tem alta probabilidade de estar disponível ou não para É. poder melhor atender o André que fez um iFood. Isso aí é Então, só. importantíssimo. O que o Lucas falou é a chave de um cientista de dados, de um time, né, de dados, de negócio, entender quem que é o cliente. Um cliente, o meu cliente, né, meu usuário, no caso do motoboy, no geral gosta de futebol, né? O povo brasileiro gosta de futebol. Então a gente tem que olhar isso. E vai ter que ter um pipeline de dados que você vai ter que saber a tabela de jogos para isso estar rodando de forma automática. Então, isso que o Lucas falou é essencial, assim, são projetos, são essas variáveis sacadas que mudam o jogo. Tá, não Pessoal, muda aí. tranquilos aí? Alguma pergunta? Partimos para o encerramento. Se vocês puderem fazer o feedback aí também. Aí, de novo, reforçando, aqui foi só um começo aqui. A próxima aula ia vir o Nick e o André. Eu tô pensando em trocar aqui com o Nick e o André. Pra gente poder dar continuidade aqui no case de Legal. Machine Learning. Beleza? Alguma dúvida, galera? É, posso perguntar rapidinho? Aquele gráfico que o André estava mostrando ali, aquilo ali é uma variância com desvio padrão, aquele gráfico? Deixa eu ver aqui, peraí que eu Que já... tem o eixo central, que você mostrou de Aqui, machine learning, o de cima. Outro gráfico que estava ali. Mas se vocês quiserem finalizar e depois eu faço essa pergunta, fica tranquilo também, tá? esse aqui, Não, o outro que estava com o eixo e aí tinha a diferença no, aqui. no valor. Esse daí, ó. É como se fosse uma linha central e a variância do eixo, não é isso? Isso, é isso mesmo. Então, se a variância fosse Tá, zero, digamos assim, todo ponto estaria em cima da linha. Um modelo perfeito. Nunca na prática certo. isso vai acontecer. Então, aqui existe uma Sim, variância. E essa variância, às vezes, ela é, ela existe, mas ela está pequena o suficiente para poder botar em produção e usar esse modelo para tomar decisões. Então, esse modelo, não, apesar de ser super simples, eu usei ele muito na Neon para prever performance de campanhas de marketing.
em que a gente tinha nosso investimento em mídias pagas e o nosso retorno esperado. O retorno era novos clientes. Sim. E a gente tinha 40 campanhas no ar. Então é como se fosse 40 regressões, que é uma elasticidade, né? Ela Gigantesco. não era uma retinha bonitinha assim, ela tinha uma curvatura, era uma relação não linear, mas não mudei nada o fato disso, é a mesma coisa. E aí eu ficava estudando essa variância para saber se eu podia confiar ou não no modelo. Então, assim, uma técnica super simples, ela é uma das mais poderosas que tem na prática de regressão. Entendi. Mas obrigado aí, viu, André? Imagina. E aí daria até para usar para medir se a reta tá bacana ou não, que você tem vários pontos, talvez usar até uma R quadrada ali como Exato. métricas de. Pode falar, André, pode falar. É o que está aqui embaixo, pessoal. Até por isso que é legal dar uma olhadinha, vocês depois para o que vem, que aí vai ter o R quadrado aqui. Aí, aí vocês vão ter todo um detalhamento assim do que na prática vocês teriam vendo para saber se o modelo está bom ou não, está performando bem ou não. E aí a gente repassa essas métricas. Aqui também, de novo, ó, aula de estatística, uma distribuição de probabilidades, né, no fim, mas aqui é um histograma. Aqui a gente vê uma distribuição normal, bonitinha, e é o quanto eu estou errando para cima e para baixo no modelo. A gente vai ver a importância das variáveis e vamos fechar aqui também com modelos mais complexos. A gente viu o modelo regressão linear, que é um modelo bem simples, e vamos ver um Random Forest, que é um dos melhores modelos que existem, um dos mais flexíveis, e você vê a diferença no resultado, quão melhor vai ser. Mas aí a gente deixa para lá que vem. Beleza. Só uma brincadeira aqui. O pessoal, essa parte aqui é a parte teórica acadêmica, né? Quando a gente começou lá atrás, era muito lindo você ver É, uma distribuiçãozinha bonitinha daquela, ou aquelas clusterizaçãozinha que divide perfeitamente ali bonitinho, quais né? são os grupos. Na prática é outra pegada, mas assim, É. é bom para entender mesmo. Na prática, que eu pegava essa campanha, tinha dias que, por algum motivo, a gente investia lá 100, a performance era incrível. Tinha dia que a gente investia 250, era aqui embaixo. Então, você fala assim, o que que eu faço com esse ponto? Removo ele, trato. Então, assim, na prática, é o que você falou, assim, nunca vai ser bonitinho assim, mas as técnicas são as mesmas. Você só tem que gastar mais tempo processando os dados, trabalhando nos dados, para quando colocar no algoritmo, você já saber que o treinamento vai ser tudo certo com ele. Pessoal, não esqueçam do feedback, por favor, e pô, obrigadão aí pelo tempo. Parabéns aí, Obrigadão, ficou professor. ótimo material. Boa. Vou mandar aqui no grupo aí pra vocês avaliem. Pessoal, obrigado. Bom final de semana. Andrezão, show. Vamos pra cima. Valeu, Valeu, pessoal. galera. Obrigado, pessoal. Obrigada. Bom Obrigado, final de Falou. semana, Lucas. gente. Tchau, Obrigado, tchau. André. Tchau, tchau. Obrigado pela parceria.